Tabela dinâmica. E o que é uma tabela dinâmica? Tá? É um contexto simples, vocês vão ver, não é muito difícil se fazer, só que é muito utilizado, tá? Ele é muito usado no Excel e é muito utilizado pelas empresas a tabela dinâmica. Porque pela tabela dinâmica a gente consegue montar diversos relatórios, montar diversas informações, extrair diversas informações de uma planilha, tá? Então eu coloquei para vocês aí na pasta de vocês, na pasta arquivos, eu coloquei um arquivo chamado tabela dinâmica, tá? Então eu coloquei um arquivo novo para vocês chamado tabela dinâmica aí no Excel, tá? Nós ainda não encerramos as fórmulas no Excel, ainda tem mais fórmulas para passar para vocês, mas eu acho nesse momento interessante a gente trabalhar esse contexto da tabela dinâmica para depois a gente continuar utilizando aí mais fórmulas. Então esse arquivo aqui, tabela dinâmica, deixa eu abrir o arquivo aqui. Cadê ele? Aqui. É esse arquivo aqui. Tá? Esse arquivo é uma planilha com vários nomes de pessoas, vários funcionários. Cada funcionário faz parte de um departamento e cada funcionário tem um cargo nessa empresa. E, ao mesmo tempo, cada um desses funcionários tem um salário, uma data de nascimento, uma idade, um dia de nascimento e um mês de nascimento. Tá? Então, a gente tem aqui a utilização de um exemplo de uma tabela dinâmica, por exemplo, com vários dados. Tá? Então, às vezes eu vou pegar uma planilha do Excel com várias informações. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso trabalhar essas informações. Eu preciso extrair dados dessas informações. De forma que eu consiga, por exemplo, analisar gastos, analisar custos, mas também eu posso ter uma ideia da quantidade de funcionários que existe em cada departamento. Também eu consigo, olhando para essa planilha, no caso, saber quem são os aniversariantes do mês a mês, qual é o departamento. Então, a partir de uma tabela dinâmica, eu vejo esse monte de informação aqui, eu vejo esse monte de dados aqui, e eu consigo trabalhar com esse monte de dados de uma forma bem rápida, bem ágil, a fim de extrair dados e informações dessa tabela. Tá? Então, tabela dinâmica ela serve para isso. Vocês conseguiram baixar o arquivo aí? Quem normalmente acompanha? Quem consegue acompanhar aí? Eu vou acompanhar pelo só mesmo, professor. Tá. Eu estou tentando baixar. Tá bom, eu vou esperar um pouquinho. Para quem estiver baixando o arquivo. Se eu baixar, olhar na sua, você fazendo e nem prestar atenção na minha, porque eu tô pelo celular. Tá, entendi. Mas eu estou agradecendo por essa tabela dinâmica, hein? Preciso. Tá certo. Eu Isso que é muito mandei bom. mensagem no final de semana. Ah, foi você, né? Foi.
Então, vamos lá. Então, aqui, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu preciso selecionar essa área de dados. Até vou vir aqui na aba Exibir e vou tirar a linha de grade, só para vocês verem só o que é realmente a planilha. O que é linha de grade a gente não vai usar. Então, o que é realmente a planilha é isso, tá? Então, eu preciso selecionar tudo isso, tá? Como que eu poderia fazer? Clicando aqui na primeira célula e marcando e selecionando, tá? Como essa planilha aqui tem poucas linhas, 104 só, dá para fazer isso rápido. Clicar aqui na primeira célula e selecionando tudo. Ok? Se tivesse muitas linhas de dados, tá? Era só você apertar o Ctrl, o CTRL e o asterisco, tá? Você clica aqui numa célula da tabela, aperta o Ctrl, asterisco. O Ctrl, asterisco, ele seleciona toda a área de dados da sua planilha, tá? De uma forma bem mais fácil. Então, Ctrl, asterisco. Seleciona toda a minha tabela aqui, todos os meus dados dessa tabela aqui, dessa planilha. Ok? Aí que vem a mágica agora. Qual é a mágica? Aba Inserir, tabela dinâmica. Aba Inserir, tabela dinâmica. Vai abrir essa janelinha. Essa janelinha ele vai te mostrar o que é nela? O intervalo da sua tabela dinâmica. Então, eu selecionei da célula A1 até a H104. Para quê? Para mandar para a tabela dinâmica. Então, eu vou dar um OK. Ok. Pronto. A mágica aconteceu. Só isso, professor? Não. Claro que não. Mas, aqui no caso, eu já gerei a planilha da tabela dinâmica. Eu já gerei a planilha da tabela dinâmica. Vou fazer de novo. Vou excluir essa planilha aqui, ó, botão direito. Excluir. Vou fazer de novo. Então, voltei do zero. Para selecionar, Ctrl asterisco. Aba Inserir, tabela dinâmica. Ele vai me apontar a seleção que eu selecionei. Eu vou dar OK. Ponto. Tabela dinâmica foi gerada. Tabela dinâmica gerada. Ok. E agora? Agora, a partir desses campos, que nada mais são do que os próprios cabeçalhos aqui dessa tabela, a partir desses campos que ele formou, que são os cabeçalhos aqui de cada uma dessas colunas, eu vou começar a montar a minha tabela dinâmica. O que você quer saber da tabela ali? O que você quer saber? Funcionário, departamento, cargo, salário. Muito bem. Então vamos começar a brincar. Vamos imaginar que eu quisesse saber quantos funcionários existem em cada departamento. Se eu olhar aqui, está muito misturado. Fica difícil de contar na mão. Mas na hora que eu venho aqui, ó, na tabela dinâmica, o que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar aqui, ó, departamento, e vou jogar aqui, ó, na área de linhas. Para quê? Para que saia
todos os departamentos em linha. Ó. Quantos departamentos eu tenho aqui? Ó? 5. Se eu olhasse para cá, eu ia conseguir encontrar 5? Não seria difícil eu ter que procurar quantos departamentos eu tenho aqui? Eu vim aqui na tabela dinâmica, ó, peguei departamento, peguei o campo departamento, ó, e joguei em linha. Ah, professor, por que você não jogou em coluna? Se eu jogo em coluna, ele ia trazer os dados assim, ó, em colunas. Não sei se fica legal, mas em linhas eu acho que fica mais apresentável. Olha lá. Administrativo, coaching, financeiro, informática, recursos humanos. Muito bem. E agora, quantos funcionários eu tenho? Quantos funcionários eu tenho? Funcionário joga onde? Eu preciso contar. Toda vez que eu vou trabalhar com... Oi? Isso. Toda vez que eu vou trabalhar com contagem, com números, eu vou jogar aqui, ó, em valores. Vou jogar aqui, ó, valores. Olha lá. Eu tenho 103 funcionários, sendo que 34 são do administrativo, 1 do coaching, 23 do financeiro, 21 da informática e 24 do recursos humanos. Se eu olhasse para cá, para contar isso, ia ser muita coisa. Ia ser muita coisa. Tá. Só que cada departamento tem um cargo. Eu queria saber quantos cargos ou quantas pessoas estão alocadas em cada cargo na tabela dinâmica. O que eu vou fazer? Vou pegar cargo. E o que eu vou fazer com o cargo? Eu vou jogar aqui, ó, embaixo do departamento, ó. Vou pegar aqui, ó, vou arrastar e vou jogar para baixo do departamento. Agora eu sei que em administrativo eu tenho 34 funcionários, sendo que desses 34, 5 são analistas, 19 assistentes, 1 gerente e 9 técnicos. No coach... Professor, eu não entendi por que cargo não vai em valores. Porque se eu jogar cargo em valores, olha o que vai acontecer. Ele vai repetir. Porque quando eu jogo... Ó, vou voltar para cá. Quando eu jogo um campo que não é soma, que não é número, tá? Por exemplo, funcionário não é número, é nome. Então, o que a tabela dinâmica vai fazer? Ela vai fazer uma contagem. Vai ser por departamento, né? Que vai ser por departamento. E aí, como eu joguei cargo aqui, ó, o que eu fiz? Eu joguei cargo aqui. Ao jogar cargo aqui, ele vai detalhar mais ainda a informação. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho administrativo, eu poderia minimizar aqui, ó, poderia fechar aqui, ó. Menos, 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 menos. Ah, eu quero saber do financeiro. Clico aqui no financeiro. Quantos analistas eu tenho? 14, 2 assistentes, 1 gerente, 6 técnicos. Por quê? Porque eu joguei cargo embaixo do departamento. Aí se eu jogasse cargo em cima de departamento, o que ia acontecer? Primeiro ele traria o cargo. Então, analistas, eu tenho ao total 36 analistas na empresa, sendo que 5 estão no departamento administrativo, 14 no financeiro, 7 na informática e 10 no recursos humanos. Fui pegar a aula, estava assustado. Então, eu consigo organizar as informações. Olha, eu já organizei uma informação da minha tabela dinâmica. Já organizei uma informação da minha tabela dinâmica. Eu já sei funcionários. Posso inverter aqui por departamento, posso mexer a melhor forma que eu achar aqui
para buscar uma determinada informação. Ah, eu quero buscar uma determinada informação por departamento. Então, primeiro eu trago o departamento. Depois eu sintetizo por cargo. Ah, mas eu não quero cargo. Tudo bem, joga para cima. Joga para cima. Certo? Aí eu posso, por exemplo, falar assim, bom, se em cada um desses funcionários eu pago um salário, qual que será que é o total de salários que eu gasto por departamento? Vou pegar salário e vou em valores. Olha lá. No departamento administrativo, eu tenho 34 funcionários e a soma total dos salários lá é 66.391. No coaching, eu tenho um funcionário só que ganha R$6.000. No financeiro, eu tenho 23 funcionários que ganham 57.578. Na informática, eu tenho 21 funcionários que ganham 44.585. No recursos humanos, eu tenho 24 funcionários que ganham um total, né, que gastam um total de 56.320. Na minha empresa, mensalmente, eu gasto R$230.869 de salário. Nossa, como que eu queria ter uma... Oi? Tem como colocar esses valores aí no negocinho da moeda ou não? Tem sim. Então, vamos imaginar que eu quisesse apresentar esses valores em moeda. De que jeito? Eu não posso vir aqui e clicar aqui, ó. Tá? Aqui na tabela dinâmica eu faço de outra forma. Qual forma, professor? Eu venho aqui, ó, soma de salário, aqui no cantinho. Vou clicar nessa setinha aqui, ó. Nessa setinha aqui, eu vou configurações do campo de valor. Vou clicar aqui, configurações do campo de valor. E aí, eu vou escolher aqui, ó, formato do número. E vou escolher o contábil, que é a moeda. Qual a diferença de moeda e contábil? Não tem diferença nenhuma, tá? A única diferença é que na apresentação, a moeda, o RS cifrão, fica grudadinho com o número. No contábil, dá um espaçozinho. Então, eu vou dar um OK. Porque eu vim aqui no formato do número. OK. Pronto. Apareceu o R cifrão. Por que eu tenho que fazer por aqui? Por que eu não poderia fazer direto aqui? Tá? Por que eu não poderia escolher, selecionar o campo aqui e selecionar aqui? Porque esse formato aqui eu estou aplicando na célula. Tá? Na célula. Nas células aqui que eu selecionei. Se eu mexer na tabela dinâmica e alterar as células ou aumentar a quantidade de células, por exemplo, só vai ficar em formato de moeda aquelas células que eu selecionei. Por isso que, quando eu vou formatar um número na tabela dinâmica, eu tenho que selecionar aqui. Seleciono o campo, venho em configurações do campo de valor e formato o número. Aí ele vai formatar o número, tá? Do campo de valor. Se aumentar ou se diminuir a quantidade de campos, né, de linhas aqui, no caso, não tem problema. Ele vai mostrar desse jeito. Ó, por exemplo, ó, se agora eu voltasse o cargo, ó, cargo, todo mundo que está nesse campo soma de salário, aparece o R cifrão. Se eu não tivesse feito isso, só tivesse selecionado aquelas células, algumas células aqui iam aparecer como formato o R cifrão e outras não. Porque eu apliquei nas células e não apliquei no campo. Eu tenho que aplicar a formatação no campo. O que mais que dá para fazer? Ó, eu mexi aqui só um pouquinho para aumentar aqui esse espaço aqui, ó. O que mais dá para fazer aqui, ó? Eu vou pegar o campo salário, ó, vou pegar o campo salário e vou jogar aqui de novo. Ah, mas por que o senhor vai repetir o salário?
Porque agora eu não vou fazer uma soma. Eu quero saber uma média salarial. O que é uma média salarial? Qual que é a média salarial dos salários de analista do administrativo, de assistente do administrativo? Qual que é a média salarial deles? Então, o que eu vou fazer? Nesse campo aqui que eu coloquei aqui, ó, soma de salário 2, eu vou clicar na setinha, vou vir aqui, configurações do campo, e em vez de eu utilizar soma, eu vou utilizar média. Lembra da função média, que faz uma média aritmética? Na tabela dinâmica eu também tenho ela, média. E aí eu dou um OK. Olha lá, ele fez uma média. Professor, mas por que os números estão saindo assim? Porque eu esqueci de formatar em contábil. Porque ele está colocando mais casas, né? Ele está apresentando mais casas depois da vírgula. Então, eu vou voltar aqui no média de salário. Configurações do campo. Formato do número. Contábil. E OK. E OK. Pronto, olha lá que bonitinho que ficou. Daquela tabela eu já extraí um monte de informação. Um monte de informação. Já extraí quantos departamentos eu tenho, quais são eles. Já extraí quais cargos eu tenho, quais são eles. Já extraí a quantidade de funcionários por departamento, a quantidade de funcionários por cargo em cada departamento, o que eu gasto de salário em cada departamento, o que eu gasto de salário para cada cargo de cada departamento e a média salarial. Como que me deu, qual foi o trabalho que me deu fazer isso? Por tabela dinâmica. O professor. Oi? Pode falar. Outra dúvida. Aí, se você voltar lá na planilha, aqui. Automaticamente ali no outro, né? Oi? Cortou. Vamos supor, o salário do assistente aumenta. Põe um outro valor aí, 3 mil. Lá no outro, automaticamente já muda também? Ó, eu vou pôr um valor bem alto para você perceber acontecer lá a mudança, tá? Vou colocar um valor aqui de 100 mil. Que às vezes, dependendo do valor, você não vai ver a mudança lá. 100 mil. Então, isso lá no Departamento de Recursos Humanos, ó, Departamento de Recursos Humanos, vai mudar esse valor aqui, ó. Preste atenção. De que jeito que vai mudar esse valor aqui, ó? De que jeito? Eu vou vir aqui, ó, na aba Analisar, da ferramenta de tabela dinâmica, atualizar tudo. Ó. Se eu alterar alguma informação aqui nessa tabela, eu tenho que vir aqui na tabela dinâmica, atualizar e atualizar tudo. Pronto. Só fazer a atualização aqui, atualizar ou atualizar tudo, tanto faz. Tá? Atualizar tudo é quando eu tenho mais de uma tabela dinâmica. Mas eu poderia clicar só no atualizar que ele já atualizaria. Precisa fazer o atualizar? Precisa. Precisa porque senão ele não atualiza automático. Tá? Senão ele não faz a atualização automática. Professor, Oi? Pode poderia falar. repetir a média do salário de novo? Poderia. Eu fui pegar a janta. Ah! Tá certo. Tem pudim de sobremesa? Não. Ah, É que eu tô fazendo aqui no computador, por isso que eu pedi pra você. não, tá certo. Vamos lá, ó. Então aqui, como que eu inseri a média de salário? Então eu vou tirar aqui o campo salário, vou voltar ele para cá. Então eu tinha colocado o salário só, certo? Sim. Aí
que eu fiz? Eu peguei novamente o campo salário e joguei para cá. Quantas vezes eu posso inserir um campo na tabela dinâmica? Quantas você quiser. Ah, mas ele vai ficar repetido? Vai ficar repetido só se você manter a informação repetida. Se você inserir um campo novamente na tabela dinâmica, você vai ter que mudar essa informação. No meu caso, eu estou inserindo o salário novamente, por quê? Porque eu vou vir aqui agora, em salário, ó, aqui no cantinho, aqui, ó, na setinha, configurações do campo de valor, e aí eu vou vir aqui, ó, média, tá? Quais outras funções eu tenho? Ó, máximo, mínimo, produto, contar números, umas várias funções aqui, tá? Mas no meu caso eu vou pegar a média. A média, e vou dar OK. Olha lá. Só que aí, a hora que eu inserir o campo, a hora que ele faz a média, ele fica esse número com muitas casas após a vírgula. É só eu vir aqui em média, configurações do campo, e aí eu venho no formato do número. Formato do número e vou colocar ele contábil. Para ele não ficar com esses monte de número aí. Lá, Obrigado, fez. viu? Por nada. Vou fazer aqui. Fez. Então faz aí. Então isso é uma tabela dinâmica. Tá? Isso é uma tabela dinâmica. Poderia extrair mais coisas dessa tabela dinâmica? Tem um monte de coisa que a gente pode extrair de uma tabela dinâmica. Tem um monte de coisas que a gente pode extrair de uma tabela dinâmica. Tudo vai depender do quê? Dessa tabela aqui de dados aqui. Tudo vai depender do que eu tenho aqui de tabela de dados. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Para voltar aquele valor lá. Voltei aqui aquele valor. Deixa eu atualizar aqui. Aqui já atualizou. Pronto. Então, eu tenho aí uma infinidade de coisas para extrair de uma tabela dinâmica. Bom, o que eu poderia também fazer? Eu vou deixar essa tabela aqui, ó. Vou vir aqui novamente na planilha, Ctrl asterisco, Ctrl asterisco para selecionar, inserir, tabela dinâmica, vou inserir uma outra tabela dinâmica. Ah, eu posso inserir mais de uma tabela dinâmica na minha planilha? Pode inserir também várias abinhas com várias tabelas dinâmicas. Então, olha lá, planilha aqui é uma, aqui eu estou inserindo uma outra tabela dinâmica. Por que eu estou inserindo uma outra tabela dinâmica? Para mostrar uma outra forma de se fazer tabela dinâmica. Qual seria a outra forma de se fazer tabela dinâmica? Bom, a partir dos campos, a partir das informações que eu mandei para a tabela, que eu mandei aqui para a tabela dinâmica, eu posso vir aqui, ó, no cantinho aqui, ó, do Excel e pesquisar aqui, ó, nas tabelas dinâmicas recomendadas. O que são as tabelas dinâmicas recomendadas? São as tabelas dinâmicas que eu posso aí me utilizar e que o Excel já tem mais ou menos pronta. Tá? Se eu clicar aqui, ó, tabelas dinâmicas recomendadas, ele vai me trazer algumas tabelas dinâmicas. Ó, essa, por exemplo, foi aquela primeira que a gente fez, a qual ele pegou os departamentos e a soma de salários. Aqui em vez de pegar os departamentos, ele está pegando os cargos e a soma de salários. Aqui, ele está pegando soma de idade, ele conta funcionários e faz a soma das idades. Não sei por que a gente utilizaria uma tabela dessa, né? Para contar a soma de idades, né? Às vezes chega até a dar um problema lá na empresa, falar que um departamento é um departamento mais velho pela soma de idades aqui, sei lá. Né? Chega, esse daqui é o departamento tem gente mais, né? Porque somando aqui dá um número altão, tá? Aqui, contagem de funcionários por departamento. Aqui,
contagem de funcionários por cargo. Então, ele vai te dando baseado ali naquela informação que ele encontrou, tá? Soma de dias por cargo, aqui ele está somando os dias, mas esses dias aqui não tem nada a ver, entendeu? Então, ele vai te trazendo alguns modelos, né, de tabela dinâmica aqui, tá? Qual modelo você vai utilizar? Se você achar um modelo aqui que te ajude, ótimo. Se não, comece a montar. Por exemplo, na minha planilha aqui, eu não tenho data de nascimento, eu não tenho aqui o dia de nascimento e o mês de nascimento que foi extraído. Eu tenho. Então, o que eu posso fazer? Bom, eu vou vir aqui, ó, e vou pegar aqui mês e vou colocar em linhas. Pronto, mês. Coloquei em linhas. Então, ele já separou todos os meses de aniversariantes aqui. Embaixo do mês, eu vou colocar dia. Pronto. Então, em janeiro, eu sei que tem gente que faz aniversário no dia 1º, no dia 2, no dia 6, no dia 12, no dia 20, no dia 21 e no dia 25. Então, eu já sei quais são os aniversariantes, os dias de aniversariante. Agora, e quem são essas pessoas? Eu pego o nome, pego o funcionário e põe aqui embaixo, ó, funcionário. Pronto. Eu já sei que de 1º de janeiro é a Marinês, dia 2 é o Alan Golden, dia 6 é o Nelson, e ó, tá todo mundo aqui. Se eu colocasse departamento aqui, ó, entre mês e dia, olha lá, entre mês e dia, ó, eu coloquei departamento. Então, ó, lá no departamento financeiro, no dia 21, tá a Fernando. Só que eu acho que eu vou colocar inverso, eu vou colocar departamento debaixo de dia. Pronto, ó lá. No dia 1º de janeiro, a Maria Inês, que faz parte do departamento de informática, faz aniversário. No dia 2, o Alan Golden, dos recursos humanos, faz aniversário. No dia 12, a Catarina Big, do recursos humanos. E aí eu tenho aqui, ó, mês a mês, dia a dia. Seria fácil extrair isso daqui? Olha, ia ser complicado. Ia ser complicado porque eu tenho um monte. Aqui, já organizou tudo para mim. Já está tudo organizadinho, ó, no dia 4 de julho. O Luiz do administrativo e o Heitor do financeiro. Tá? Então, tabela dinâmica, ela vem para nos ajudar. Tá? Eu poderia sintetizar isso melhor, professor, porque eu achei que, assim, ficou muita coisa, né? É verdade, ficou muita coisa, muitos meses, né? Ficou muito, colocou todos os meses aí, né? Poderia pensar em uma forma mais legal de organizar isso? Poderia. Que jeito? Tem aqui na aba analisar aqui, ó, na aba analisar da ferramenta de tabela dinâmica, tem aqui, ó, linha do tempo, inserir linha do tempo. Eu vou clicar aqui, ó, inserir linha do tempo, e aí eu vou colocar aqui, ó, linha do tempo, ele precisa de uma data de nascimento. Ele precisa de uma data, né? Para ele colocar uma linha do tempo, ele precisa ter um campo de data. Eu tenho o campo data de nascimento. Se na minha tabela aqui original não tivesse um campo de data, ele não inseria a linha do tempo, tá? Mas aqui eu tenho um campo data de nascimento. Então eu vou clicar aqui, ó, data de nascimento, e vou dar OK. Aí veja que aqui, ó, ele me mostra meses e ano, né? Aí fica muita coisa. Vamos ver, anos, também fica muita coisa. Meses, vai ficar muito. Aqui não vai ter jeito. Não vou poder trabalhar, porque aqui, ó, se eu inserir a linha do tempo, ó, eu tenho pessoas que nasceram em 1956. Tem gente que nasceu no ano de 1956. Quem? Vamos procurar aqui, ó lá. A Jaciara Ion nasceu no ano de 1956. Essa tá
Tá custosa, hein? Novembro, dezembro, janeiro e assim sucessivamente. Bom, não deu certo a linha do tempo. Não. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer então? Bom, eu poderia vir aqui no campo mês, e jogar ele aqui em filtro, ó. Um filtro. O que vai acontecer se eu jogar ele aqui em filtro? Aqui, ó, em cima, vai aparecer o mês e na frente um filtro. Esse filtro, eu posso clicar aqui, ó, por exemplo, selecionar só o mês de janeiro. Olha lá, só o mês de janeiro. Vim aqui no filtro, clicar em fevereiro, dar um OK, selecionar só o fevereiro. Eu posso vir aqui, selecionar março, dar um OK. Posso selecionar outro mês. E se eu quisesse, por exemplo, selecionar 2 meses na hora que eu coloquei o filtro? Eu clico aqui no filtro, selecionar vários itens, aí eu seleciono, por exemplo, abril e julho. Dou um OK. Aí ele vai me mostrar quem faz aniversário em abril e julho. Só que aí eu tenho um problema, porque aí ele junta, tá? Aí eu não tenho, como eu não coloquei mês aqui, aí ele não separa, tá? Aí ele tá juntando os 2 meses, então aí a gente não sabe se dia 3 aqui é dia 3 de abril ou se dia 3 de julho, por exemplo, porque eu selecionei 2 meses aqui. Mas se eu der um OK, lá, já sei que dia 3 é dia 3 de abril. Então aí eu também consigo fazer a partir de pegar o mês aqui e colocar no filtro. Gente, pergunta sobre tabela dinâmica. É mais fácil que a função C? Mais ou menos. Mais ou menos? Uhum. Por que mais ou menos? Porque é bastante detalhe. Mais detalhe que o outro, eu acho. Então, na verdade, a tabela dinâmica, a construção dela, eu diria que é mais... como eu diria? Não é técnica, não é exclusivamente técnica, porque técnica aqui na tabela dinâmica é o seguinte: você olha aqui para a tabela dinâmica e você sabe quais campos que você tem e o que você pode fazer. Tá? Então você tem um campo que é filtro, que você vai filtrar. Você tem um campo aqui que é linhas, que você vai mexer nas linhas. Você tem um campo aqui que é valores, que vão ser utilizados para cálculos, para números. Você tem um campo em colunas que vai trazer as informações em colunas. Tá? Então é muito mais, como eu diria, é muito mais visão do que você quer trazer de informação do que propriamente as ferramentas, porque as ferramentas são poucas. As ferramentas são poucas. Por exemplo, esse filtro aqui, ó, do mês, eu lembrei de uma coisa que dá para fazer. Eu vou tirar o mês do filtro aqui, ó. Certo? Tirei o mês do filtro, agora não tem mais filtro. Tá mostrando todos os meses de novo, né? Todos os meses, está mostrando aqui. Aí eu vou vir aqui, ó. Aba analisar e vou inserir segmentação de dados. O que é segmentação de dados? Ó, vou clicar em segmentação de dados e aí eu vou escolher mês, porque aí na segmentação de dados ele me mostra todos os campos. Aí eu vou inserir mês. Então vou dar um OK. Olha lá, ele está selecionado, vou pedir para ele tirar o filtro. Vai estar todo mundo aqui, todos os meses. Vou aumentar um pouquinho aqui para ele mostrar todos os meses. Olha que legal esse, ó. Clico aqui em janeiro, aparece só janeiro. Clique em fevereiro, aparece fevereiro. Clique em março, aparece março. Clico em abril, aparece só abril. Essa é a segmentação de dados.
Ah, mas não é a mesma coisa que o filtro, professor? Praticamente a mesma coisa. Só que aqui, em vez de eu ter que vir no filtro, eu tenho os botõezinhos aqui. Eu vou pelos botões. Ó. Esse é melhor. Facilita mais. Então eu venho aqui, colocando aqui nos botões, clicando aqui nos botões, e ele vai alterando aqui para mim a informação. Então aqui é uma segmentação de dados. Ó. Na outra tabela dinâmica, por exemplo, eu poderia utilizar uma segmentação de dados. Então, eu vou vir aqui, vou analisar, segmentação de dados. O que eu trouxe aqui? Bom, eu trouxe departamento, eu trouxe cargo, eu trouxe salário. Tá. O que eu poderia inserir de segmentação aqui? Deixa eu ver. Eu poderia inserir segmentação. Mês de nascimento? Não sei. Vamos tentar um mês de nascimento aqui. Então, por exemplo, quem nasce no mês de janeiro? Quem nasce no mês de janeiro? Eu gasto um total de R$ 14.275 de salário para funcionários que gastam no mês de janeiro. Tá, mas não entendi o que o senhor quis dizer com isso. Eu quis pensar que, por exemplo, a empresa era boazinha, que quando o funcionário completar o aniversário dele, ela vai dar um salário extra. Se ele vai dar um salário extra para o funcionário, então, por exemplo, em janeiro eu vou ter um gasto extra de 14 mil. Em fevereiro eu vou ter um gasto extra de 18 mil. Em março eu vou ter um gasto extra de 22 mil. Em abril eu vou ter um gasto extra de 10 mil. Setembro, por exemplo, vou ter um gasto extra de 24 mil. Pessoa boazinha ela, né? Boazinha. Muito bem. Muito boazinha. Tá? Então, a gente consegue, né, ir fazendo da tabela dinâmica algumas informações, trazendo algumas informações importantes aí para a montagem aí da tabela dinâmica. Tá? Importantes aí para a montagem da tabela dinâmica. Pergunta, gente. Professor. Oi? Acho que é Proced, fala, Proced, não sei como se fala. Como que é? É o Pro. Não tá cortando. Tá cortando. PROC-V. Isso. Ele é usado na tabela dinâmica também, certo? Depende. Não é. O PROC-V é uma pesquisa. É igual aquela planilha que eu expliquei. É igual aquela planilha que eu expliquei a aula passada. Ele faz pesquisa. Cadê a planilha que eu trabalhei a aula passada com vocês? Foi essa daqui? Mas na tabela dinâmica também fazer o uso dela. Você pode fazer o uso do PROC-V? Você pode fazer o uso do PROC-V, por exemplo, não aqui, mas você pode fazer aqui. Você pode fazer na tabela, nessa tabela que gera a tabela dinâmica. Tá? Nessa tabela que gera a tabela dinâmica. Mas não que você precisa, mas não aqui. Por exemplo, aqui você já tem o recurso. Então, se você clicar aqui em janeiro, ele já procura lá na tabela quem é que nasceu em janeiro e traz as informações. Então, ele está fazendo uma pesquisa. Entendeu? Ele está fazendo uma procura, não pelo PROC-V. Porque o PROC-V atende, às vezes, uma situação. Aqui, a tabela dinâmica, na procura, ele atende várias situações. Como, por exemplo, eu cliquei em janeiro, ele trouxe todo mundo que faz aniversário em janeiro. Se eu aplicasse o PROC-V só ia trazer o primeiro que ele encontrasse que nasce em janeiro, por exemplo. Ele não ia trazer os outros, como eu expliquei na aula passada, na procura do PROC-V. A hora que eu procuro por um determinado valor, ele só traz uma determinada informação, ele não traz mais de uma informação. Ele só traz uma informação.
Agora, a tabela dinâmica, eu tenho a opção de trabalhar com várias informações e utilizar essas opções aqui de campo. Pergunta. Tabela dinâmica. Vamos voltar aqui. Deixa eu tirar os filtros. Deixa eu tirar esse segmentação de dados aqui. Tabela dinâmica. Dá para inserir gráfico, professor? Dá para inserir gráfico. De que jeito? Bom, aba analisar, gráfico dinâmico. E aí, ó, ele me traz aqui, ó, algumas informações de gráfico. Ele traz algumas informações de gráfico. Como assim? Quais informações de gráfico? Bom, deixa eu tirar aqui um campo aqui dessa tabela aqui, ó. Vou tirar esse campo aqui, ó, contagem de funcionário. Vai ficar só salário. Vai ficar só salário. Tá? Vou vir aqui gráfico e vou utilizar, por exemplo, esse gráfico combinado. Ó, esse gráfico combinado aqui, ele traz aqui, ó, uma combinação. Eu selecionei esse modelo aqui, ó. Ele traz aqui, ó, uma combinação de salários e média salarial. Tá? Então, ele traz aqui uma combinação de salários, de soma de salários com a média salarial. Tá? Soma de salário ele colocou em coluna, então solucionou aqui coluna, e a média ele colocou em linha. Tá? Eu vou inserir esse gráfico, vou dar um OK. Pronto. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, para a gente dar uma visão aqui melhor aqui, porque às vezes eu vou precisar trabalhar com um gráfico um pouco maior, tá? Não tanto também. Ó. Qual que é a ideia aqui, ó? Ó. Qual a informação aqui que ele está trazendo para mim? Ó. Ele está trazendo uma informação, é o seguinte, ó. A média salarial, ela é baseada nessa coluna. E o gasto total de salário é baseado nessa. Mas não ficou legal esse gráfico, não. Vou trocar esse gráfico aqui. Não gostei dele, não. Design. Deixa eu ver. Alterar tipo de gráfico. Não gostei, não. Eu tirei ele aqui do eixo secundário. Ficou melhor. Ó. Vou dar um OK. Olha lá, ó. Alguns, ó. Aqui eu tenho nessa linha a média salarial e nas barras eu tenho a soma dos salários. Então aí dá mais ou menos para eu entender o que é uma média de salário frente ao total de gastos, tá? Às vezes a gente usa, por exemplo, um gráfico desse para analisar, por exemplo, qual departamento que eu poderia mandar a gente embora, ou qual função que eu poderia mandar a gente embora para economizar, sabia? Que com um gráfico desse daqui eu consigo tomar uma decisão, tipo, por exemplo,
Eu poderia mandar gente do administrativo, assistente do administrativo, porque eu tenho muita gente, ó. Ao mesmo tempo, eu tenho muita gente de analista no financeiro, eu tenho muita gente de analista na informática, eu tenho muita gente de analista no recursos humanos. Então, se eu precisar, por exemplo, eu como um gestor, precisar fazer uma demissão de pessoas, aonde que eu vou olhar? Eu vou olhar para diminuir esse meu gráfico aqui, ó. Diminuir de que jeito? Diminuir essas colunas aqui, ó, que estão destacadas em relação às outras. Estão destacadas em relação às outras. Então, eu posso começar a analisar aqui, pensando em diminuição de salário. Nossa, professor, nessa pandemia, o senhor vem falar disso? Eu não gosto de falar disso, não, mas às vezes pode ser uma planilha dessa daqui, uma fonte de tomada de decisão, às vezes, de uma empresa, de um gestor de departamento, ou até mesmo de um patrão, dependendo do tamanho da empresa. Pode ser. Então, eu trouxe um gráfico. Como que eu fiz o gráfico? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Cliquei aqui na tabela dinâmica, aba analisar, gráfico dinâmico. Aí ele me deu aqui as opções de gráfico, ó. Então ele vai me dando as opções de gráfico. Ao me dar as opções de gráfico, eu vim aqui no gráfico de combinação e achei que esse gráfico aqui dá certo para a minha exibição. Dá certo para aquilo que eu quero exibir. Ou, por exemplo, assim, ou assim, não sei. Mas dá certo para eu ver a informação que eu preciso ver. Então, dou um OK. E aí é só redimensionar o gráfico. Redimensionar o gráfico. Ó. Professor, posso mudar as legendas se eu quiser? Pode mudar? As legendas, se eu quiser? Pode. Você pode mexer nas legendas todas aqui. Você pode... Aqui, ó, por exemplo, ó, no gráfico, ó, se você clicar nele aqui, vai ter a aba Design. Você pode escolher aqui um outro design de gráfico que você quiser. Então, você tem aqui alguns outros modelos. Você pode ir escolhendo aqui um outro modelo de gráfico, tá? Você pode, você mesmo, escolher um layout diferente de gráfico, ó, layout rápido. Então, você tem aqui alguns outros layouts prontos. Você pode adicionar elementos no seu gráfico, tá? Você pode colocar informações a mais no seu gráfico. Então, tem diversas coisas aqui, ó, na aba Design do gráfico, que a gente pode ir mexendo no gráfico. Uma das coisas que eu acho interessante é não deixar o gráfico junto com a planilha, tá? Não deixe o gráfico junto com a planilha. E aí, por exemplo, ó, já vou mostrar uma coisa para vocês. Existe uma coisa em Excel que está dando muito dinheiro para as pessoas, que chama-se Dashboard. Tá? Dashboard é isso daqui é um dashboard. Se vocês olharem para isso daqui, o que vocês estão vendo aqui? Fala para mim. O que é aqui em cima? Essas funções aqui em cima. Segmentação de dados. E aqui? No caso, você clica nela, né? Igual você fez para... Exatamente. E isso daqui? Gráfico. Então, como que eu vou fazer, por exemplo, aqui, ó? Eu posso fazer um dashboard aqui? Ó, posso fazer um dashboard? Posso. De que jeito? Vou criar uma planilha nova, certo? Vou tirar aqui, ó, as linhas de grade para ficar branquinho. Vou clicar lá no meu gráfico que eu tinha criado. Vou dar um Ctrl X para tirar ele daqui. Vou lá na minha planilha branquinha, Ctrl V. Pronto, trouxe o gráfico.
certo? Vou posicionar ele aqui, por exemplo. Vou posicionar ele aqui. E aí, agora, vou trazer a segmentação de dados. Então, eu vou voltar lá na minha planilha e vou inserir uma segmentação de dados. Então, aba analisar, inserir segmentação de dados. Deixa eu ver pelo que eu vou inserir segmentação de dados. Deixa eu ver. Eu vou inserir uma segmentação de dados por departamento. Ok. Então, tá aqui. Departamento. E vou inserir uma segunda segmentação de dados. Pode inserir mais de uma? Pode sim. E vou inserir uma segunda segmentação de dados por cargo. Então, ó, ficou departamento e cargo. O que eu vou fazer com isso? Ó, vou selecionar as duas, aperto Ctrl para selecionar as duas, Ctrl X, vai. Ctrl Z, Ctrl X, e vou vir aqui, Ctrl V. Então, eu trouxe a segmentação de dados lá daquela tabela dinâmica para cá. Ó, estou montando um dashboard, ó. Ó. Pronto, montei um dashboard. Ah, mas o meu gráfico está cinza, o meu dashboard está azul. Não tem problema, seleciono os dois. E vem aqui, ó, vou escolher aqui, por exemplo, um cinza, para combinar aqui, ó. Olha que legal. Olha que bacana. Pronto. Se eu clicar aqui em administrativo, ó, mudou o gráfico. Por quê? Porque no administrativo eu tenho os cargos analista, assistente, gerente e técnico. Se eu clicar em coaching, eu só tenho docente. Se eu clicar em financeiro, eu tenho os 4. E o gráfico vai mudando. Vocês estão vendo o gráfico mudar? E o gráfico vai mudando, ó. Olha lá o gráfico mudando. Isso é um dashboard. Isso é um dashboard. Já se eu quiser selecionar todo mundo de novo, seleciono todo mundo de novo. E se aqui eu quisesse selecionar só o analista, por exemplo, só o analista de cada um dos departamentos. Se eu quisesse selecionar o gerente de cada um dos departamentos, ó, o gerente de cada um dos departamentos. E aí ele está me mostrando a soma de salários, a média de salários. Professor, esses botões tem como tirar? Tem como tirar. Vou clicar aqui em estilo do gráfico, por exemplo, e vou... Não é estilo do gráfico, não. Botão direito, deixa eu ver. Opções de gráfico dinâmico, deixa eu ver. Não. Tem um jeito aqui. Remover campo, não. Ctrl Z. Tá aqui, médio. Eu só quero tirar isso daqui. Ocultar botões de campo de valor no gráfico. Pronto. Então, ó lá. Botão direito, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Novamente, só para vocês verem. Ctrl Z. Então, eu vim aqui, ó. Botão direito. Opa, cliquei aqui no botão, ó. Ocultar botões de campo no gráfico. E botão direito. Ocultar todos os botões de campo no gráfico. Pronto.
Agora só ficou o gráfico, não ficou aqueles botõezinhos. Porque os botõezinhos eu faço aqui, ó. Olha lá. Faço aqui. Vou colocando aqui. E ele vai montando o gráfico de forma dinâmica para mim. Dinâmica. Vamos imaginar que a minha empresa seja... Fala o nome de uma empresa aí, Coca-Cola. Eu ia falar, você falou. Ipiranga. Então, tá aqui a Coca-Cola Ipiranga, ó. Eu vou pegar essa daqui, ó. Companhias de Bebidas Ipiranga. Então, vou pegar essa imagem aqui, ó. Botão direito, copiar imagem. Vou vir aqui no meu dashboard. Vou dar um Ctrl V. A imagem ficou aqui. Eu vou colocar a minha imagem aqui. Vou puxar ela para cá um pouquinho. Vou puxar ela um pouquinho para cá. Só que ela ficou aqui em cima do meu gráfico, né? Botão direito. E enviar para trás. Pronto, meu gráfico agora está na frente. Certo? Aí, ó, o que eu vou fazer com essa imagem, ó? Eu vou clicar nessa imagem aqui, ó. E vou vir aqui, ó, ferramentas da imagem e formatar. Vou vir aqui, ó, em transparência. E vou dar um. Só um. Pronto. Olha que lindo. Ficou o meu dashboard da Coca-Cola. Vamos imaginar que aquilo ali seja da Coca-Cola. Lá, ó, meu dashboard da Coca-Cola. Professor, o que significa essa palavra? Dashboard? Isso. A tradução em si não tem, assim, não tem muito sentido, mas dashboard é mais ou menos assim, é você ter a... Quer ver? Deixa eu pegar uma tradução para o... É uma forma visual da gente conseguir ver um conjunto de informações que estão em formato de gráfico. Estão em formato de desenho. Então a gente chama de dashboard. Tá? O nome disso aqui é assim, ó, que se escreve. Dashboard. Tá? Então, é uma forma que a gente tem de ver uma quantidade de informações de forma visual. O que mais que eu faria aqui, ó, para mostrar esse dashboard melhor? Eu viria aqui na aba Exibir, tiraria a barra de fórmulas, tiraria a barra de títulos. Olha como ficou bonitinho o meu dashboard, ó. Renomear dashboard Coca-Cola. Olha, quem sabe eles me contratam. Foi no grupo de vocês que passaram uma lista da Coca-Cola, estava contratando? Ou não? Não, foi no outro grupo que eu vi de aluno. Foi no nosso. Foi no de vocês? Então, por isso que eu vi, por isso que eu lembrei da Coca-Cola. Olha lá, ó, eu fiz um dashboard, ó. Então, se porventura, por exemplo, eu quiser ver uma informação mais visual, olha, como que é como que é a visualização aqui de todos os departamentos? Olha, é mais ou menos assim. Vou tirar esse menu aqui, essa legenda aqui, ó. Vou tirar essa legenda daqui, ó. Vou apertar Delete, ó, como que o gráfico fica melhor também. Aumenta um pouquinho o gráfico. Ó. E aí vou vir aqui agora, eu vou dar um efeito nesses botões aqui, ó. Opções. Deixa eu ver o que dá para ser feito.
Ó. Pronto. Só que eu quero mexer aqui nisso. Eu quero tirar o cabeçalho aqui. Pronto. E vou fazer aqui a mesma coisa aqui. Vou tirar o cabeçalho. Olha lá, administrativo, coaching, financeiro, informática, recursos humanos. E ele vai montando o gráfico sozinho. Ele vai montando o gráfico sozinho. Tá? Pra gente. Então, isso é um dashboard. Eu pus um gráfico só no dashboard. Tem gente que coloca vários gráficos no dashboard. Tá? O que mais que eu poderia fazer aqui? Deixa eu ver aqui. Opções nesses botões. Só. Queria fazer um estilo melhor. Tem mais nada. Não tem mais nada. É isso mesmo. Bom, pergunta, gente. Hoje vocês estão mais quietinha. A Gislaine quase não falou hoje. Gislaine, você está aí? Professor do céu, vou ver umas 20 vezes essa aula. Ah, então tá bom. Depois eu vou subir essa aula no YouTube também, pode ficar tranquilo. Que aí fica mais fácil vocês assistirem. Gostei dessa aula. Gente, uma coisa que eu vou dizer para vocês, tá? Dashboard é uma coisa hoje que tá assim, na moda, tá? É uma coisa que tá na moda. Então, é uma coisa que vocês vão, assim, se utilizar e utilizar muito. Deixa eu achar um dashboard que eu fiz com outra turma para mostrar para vocês. Uma coisa que vocês vão utilizar muito, tá? Então, aprofundem aí o conhecimento de vocês aí, depois, né, assim, claro, vou dar mais aula disso ainda, tá? Vou dar mais aula disso, mas depois vocês busquem mais conhecimento, que é uma coisa que hoje vai destacar vocês aí no mercado de trabalho, tá? Hoje vai destacar vocês aí no mercado de trabalho. Deixa eu achar um dashboard que eu fiz. Cadê? Eu fiz um dashboard com uma turma, ficou legal pra caramba. Você nunca fez para empresa, então, professor? Fiz. Fez? Fiz. Tô fazendo um agora. Tô atendendo uma empresa. Caramba. Um dashboard. Tem uma empresa que eu tô dando suporte para ela no dashboard. Depois que eu aprendi a mexer no Excel assim com as aulas, eu achei mais legal que o Word. Ah, sim. Com certeza, viu?
Onde que eu fiz? Gente, onde que eu pus? Vai. Não sei onde que eu pus meu dashboard que eu fiz. Tanta coisa aqui nesse computador. Eu não sei. A hora que eu achar, eu mostro para vocês. Na próxima aula, eu mostro para vocês. Mas Tá ficou bom, muito fica legal. tranquilo. Ficou muito legal o dashboard. Ficou muito, muito legal. Pra gente fazer. Eu achei que estava aqui. Achei que eu tinha deixado aqui. Na área de trabalho. Mas não tá. Nossa, mas ficou muito, muito legal mesmo. Nós fizemos. Com a turma da tarde. Bom, a hora que eu achar, eu mostro para vocês, pode ter certeza. Pergunta, gente. Nenhuma? Bom, então, nos falamos agora no dia 9, porque segunda-feira que vem é feriado. É o último feriado do ano antes do Natal. Então, tem que curtir. Professor Guilherme, Hum, não é sobre a tabela. Da tabela deu para entender bem, mas depois eu vou rever de novo o vídeo, igual a Gi falou. No Google Forms, que nem quando vai fazer pergunta, eu e a Rê, a gente fez no segundo módulo. Só que aí, o que aconteceu? As respostas não apareceu para mim. Eu consegui montar, enviar, mas não consegui ver as ver respostas? isso. Não sei se foi alguma configuração que eu não fiz. Porque no Google Forms... Quer ver? Aí eu queria tirar essa dúvida, porque agora eu tenho TCC e tem as perguntas para fazer. Porque normalmente no Google Forms, quando a gente cria um formulário, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. E já complementando a pergunta, professor, como a gente tira todas as informações, como gráficos, dessa pergunta de pesquisa? Entende? Tá. Entendi. Ó, o Google Forms, por exemplo, esse daqui é um formulário, informações de contato. Então, bem simples, tá? Que tem nome, e-mail,
endereço, telefone e comentários. As respostas, elas aparecem aqui. Aqui não tem nenhuma resposta, mas elas vão aparecer aqui. Nesse daqui, eu não tenho questões, são só textos. Então, eu viria em textos e eu baixaria aqui, ó, eu criaria uma planilha nova com informações de contato, tá? Agora, deixa eu pegar aqui um outro exemplo de formulário aqui, deixa eu ver, questionário. Esse daqui é um formulário que eu não cliquei em planilha, acho que por isso que não foi. Ó, esse é um questionário que tem respostas, então, a hora que eu clico aqui nas respostas, ó, então, por exemplo, na primeira pergunta, qual é o gênero das pessoas que responderam? 14 respostas, 57% é do gênero masculino, 42% é do gênero feminino. Qual é a idade? Então, ele fez o gráfico aqui para mim. Se eu quisesse copiar esse gráfico, é só eu clicar aqui, ó, copiar gráfico, e aí eu poderia colar esse gráfico em qualquer lugar, no Word, no Excel, no PowerPoint, tá? As perguntas, ó, então eu fiz aqui, ó, pergunta gênero feminino ou masculino, que é a escolha, idade, formação acadêmica, situação profissional, atuação, qual é a área de atuação, experiência profissional, tá? Aí eu fui montando as perguntas. E aí no final sai aqui as respostas. E se eu quisesse baixar essas respostas em Excel, eu clicaria aqui, criar planilha, ou se eu quisesse ver aqui as respostas em gráfico, eu vou olhando uma por uma, ó. Todas elas vão me dando essa resposta em gráfico. Professor, então no caso... Pode falar. Pode perguntar, Má, desculpa. Então no caso, volta lá em cima só. Então acho que foi isso, porque eu não coloquei aqui, ó. Não está aceitando resposta. E cliquei ali. Pode ter sido isso, né? Aqui está aceitando resposta. Se eu tirar aqui, ó, não está aceitando mais resposta. Agora esse questionário, se eu mandar ele para vocês, vocês não vão conseguir responder. Porque ele já não está mais aceitando resposta. Eu travei. Entendeu? Entendi. Professor, mas então todas as respostas, elas terão automaticamente o gráfico? Sim. Se elas forem de opção. Se elas forem assim, de opção. Se elas forem escritas, não. Se elas forem... a hora que eu montar aqui a hora que eu coloco aqui uma pergunta, por exemplo, vou adicionar uma pergunta, ó. Vou adicionar uma pergunta. Na hora que eu adiciono uma pergunta, eu posso escolher se ela é múltipla escolha, se ela é caixa de seleção. Caixa de seleção eu seleciono mais de uma opção. Se ela é uma lista suspensa, aí vai aparecer igual um menuzinho. Ou se ela é uma resposta curta, ou se ela é um parágrafo, uma resposta mais longa, tá? Então, aí eu escolho qual tipo de opção que eu quero. Uma grade de múltipla escolha. O grade de múltipla escolha é esse daqui, ó. Esse daqui é uma grade de múltipla escolha, onde que eu coloco ali as informações e a pessoa pode, lá, uma grade de múltipla escolha. Quais são as linhas e quais são as colunas que vão aparecer para cada uma dessas linhas. Que ela vai ficar desse jeito, ó. Ela vai ficar assim. Então, olha lá, média, quantas horas por dia você usa? Computador e notebook. Então, essa é a pessoa, menos de 1 hora, de 1 a 2, 2 a 4, mais de 4. Celular. Está conectado à internet constantemente? Então, aí a pessoa responde. Entendeu? Então, aqui eu escolho... eu escolho a pergunta. Tá? Eu escolho o tipo de pergunta. A hora que eu clico aqui, ó, eu tenho aqui várias opções. As respostas curtas e parágrafos não montam gráfico. Não montam gráfico. Montam gráfico é múltipla, caixa de seleção e lista suspensa. Tá? O restante... Lista suspensa? Você acabou de mostrar? Não lembro. Lista suspensa é isso daqui, ó. Uma pergunta de lista suspensa... Ó, eu vou ter ali a opção 1,
2, 3. Beleza. Vou mostrar aqui para vocês, vou colocar aqui para visualizar, ó. Ah, ele não está respondendo, ele não está aceitando coleta. Ok. Ó, lista suspensa. Isso é uma lista suspensa. Ele aparece aqui através desse botãozinho, desse menuzinho. Ah, tá. Entendeu? Isso é uma lista suspensa. Faz sentido. Tá? Agora. Mas é isso. Só tomem cuidado para ele estar aceitando resposta e, ao mesmo tempo, monte perguntas com as opções de múltipla escolha, de caixa de seleção, para ele ir montando os gráficos para vocês. Que aí ele vai montando os gráficos aqui, pergunta por pergunta, com as respostas. Beleza, professor. Beleza? Vamos naná? Vamos. Então vamos naná, então, né? Boa noite, obrigado, viu, pela aula. Boa noite, eu que agradeço. Obrigado. Até dia 9.